nesse momento nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast e hoje, com uma presença muito especial, vou contar para você já já quem é essa mulher inspiradora que está aqui comigo hoje. Mas antes eu quero te convidar. Nós vamos estar com uma semana inteira voltada para o bem-estar da mulher, lá na Avenida Saudade 630, na Prever Campos Elíseos, e eu quero contar com a sua presença, mulher, para estar conosco das 8h30 às 11h30 da manhã, com massagem, maquiagem, dicas e brindes para você que estiver conosco. Então, não deixe de comparecer do dia 2 ao dia 6 na nossa sede, com situações ali que vão cuidar de você. Eu espero por vocês lá. E nesse momento, eu gostaria de anunciar quem é a nossa convidada tão especial com uma frase que é dela. Aonde você plantar os seus pés, que seja com muita convicção, porque ali você vai semear a coragem. E aqui comigo, essa convidada que fez o meu coração, gente, vocês não têm noção que história mais linda e inspiradora, é a Maria Zeferina. Muito obrigada pela sua presença hoje, dentro de um mês tão importante que é o mês da mulher. Ai, obrigada, Andréia, obrigada pelo carinho. E falar, né, de mulheres, nós mulheres, né, costumo dizer assim, nós mulheres, esposa, mãe, trabalha fora, trabalha em casa, isso é maravilhoso, é prazeroso. E o nosso podcast de hoje vai trazer para você que está aí, que muitas vezes tem sonho, mas não tem mais aquela vontade de percorrer, de lutar, de não desistir. A história da Maria Zeferina é inspiradora. Conectada um pouquinho com a sua história, que eu me recordo que você é a grande campeã do atletismo, é o ícone, é a pessoa referência brasileira. Tem outro episódio assim, ó, não é onde você nasce que vai realizar os seus sonhos, mas sim aonde os seus pés te levam. Então, os seus pés te levaram a realizar grandes sonhos. Mas eu quero saber como é que tudo começou. Olha, tem história, viu? Tem. Muita história. E, sim, primeiramente, gratidão a Deus por tudo, porque eu sou mineira de Nova Mótica, Minas Gerais, e meus pais vieram para Sertãozinho, né, para trabalhar nas décadas passadas no corte da cana. E meu pai veio, trabalhou 1 ano, aí voltou, buscou minha mãe com 3 filhos, e eu sou a segunda de 9 irmãos. E chegando em Sertãozinho, o único emprego que tinha era o corte da cana. Minha mãe ia com meu pai e assim, era uma época que não tinha creche para deixar as crianças, os filhos. Aí o patrão deixava levar as crianças e minha mãe levava todos os filhos para a roça. E eu pequena ficava cuidando dos meus irmãos para minha mãe trabalhar. E assim, desde cedo aprendi o ofício, que foi chacoalhar amendoim e panhar algodão. E assim, um trabalho difícil, pesado, porque a gente saía às 5 da manhã num caminhão pau de arara, né, descoberto, fazia chuva ou sol, a gente estava ali de segunda a sábado trabalhando para ganhar o dinheiro para pagar o aluguel e comprar a comida. Então, foram assim, muito difícil. Eu lembro que eu não tive infância. A minha infância foi brincar com meus irmãozinhos, cuidar dos meus irmãozinhos. Mas era uma família feliz, uma família muito unida, feliz. E o amor da minha mãe e do meu pai, isso que nos movia, nos motivava a cada dia estar ali, aquela família sempre unida. E dali nasceu um sonho. Conta um pouquinho pra gente. Quando você Ai. tinha lá pelos seus 12 anos, seu coração começou a cantar, você queria correr. E você treinava na hora do almoço. Olha, era assim, como era uma época difícil, minha mãe e meus pais não tinham dinheiro para comprar brinquedo pra gente, e nem bolacha, essas coisas, Danone. Ia pra roça, trabalhava o dia inteiro. E eu lembro que na hora do almoço, o pessoal parava para almoçar, eu tirava meu sapato e saía correndo ali pelos carreador. Eu achava que quanto mais eu corresse, melhor eu ia ficar. Não tinha noção, o- assim, do que era, do que se tratava. Só queria correr. E aí depois voltava a trabalhar, voltava para casa e de segunda a sábado fazia isso todos os dias, incansável ali. Era como fosse uma brincadeira de criança. Algo te movia já para o seu destino, né?
Olha, eu acho que sim, porque eu lembro que meus irmãos, eu chamava eles, ninguém queria ir, porque disse que era cansativo, que doía, meu pé queimava, ardia, mas ali eu estava correndo, né? Eu vi os passarinhos voar, saía correndo atrás dos passarinhos, no meio ali dos canaviais, e era o que eu fazia naquela época. E depois, com 12 anos, eu participei de uma gincana no grupo de jovem, né? Que eu estava fazendo a preparação para a primeira comunhão. Aí teve uma gincana. Aí eu participei. Aí teve uma corrida. Aí você ganhou. Foi a primeira. Aí eu participei descalça, de calça jeans, e acabei vencendo essa corrida. Foi assim que eu conheci a corrida mesmo, de verdade, o que era correr de verdade. E nessa corrida tinha um rapaz que correu descalço também, o Antenor, né? E ele tem o apelido de Pezão. E ele falou, menina, você tem futuro, você tem jeito, você não quer participar da equipe que eu tenho no Docão? Eu falei, eu não posso, porque né, eu trabalho com meus pais na roça. Ele falou, não, você é uma criança, como trabalhar na roça? Eu falei, não, mas é o único serviço que tem, eu vou com meus pais para ajudar a família. E aí ele falou, vou conversar com seus pais. Eu levei ele na casa dos meus pais, aí ele conversou com a minha mãe e com meu pai, aí eles falaram, não, ela não pode, porque ela trabalha, a gente vai de segunda a sábado, e isso não é coisa para mulher, meu pai falou. Aí ele falou, não, mas essa menina tem futuro, ela tem um dom. Ele falou, não, filha minha não vai correr. Nossa, teve que enfrentar mais essa ainda, Maria. Mais essa. E aí, mas tem a mãe, né? Mãe faz tudo pelos filhos, né? Aí minha mãe falou, não, deixa que depois a gente vê. E com o passar dos tempos, minha mãe foi me incentivando a participar. Aí ela procurou o Antenor no Docão, no ginásio de esporte, falou, não, se eu for junto, ela vai. E aí eu comecei a participar das provinhas na região, indo junto com a minha mãe. Aí eu comecei a correr provinha de 5 quilômetros, 10 quilômetros, tudo descalça, né? Dormia na casa da minha tia para ir escondido, porque meu pai não deixava. Se ele soubesse, a casa caía. Aí eu fui dormir na casa da minha tia várias vezes e comecei a participar das corridinhas. Trabalhava de segunda a sábado, no domingo minha mãe me acompanhava nas provinhas, nas corridinhas de rua. Que gracinha. Sua mãe, então, foi uma grande força nos seus caminhos, nos seus sonhos, né? Ai, minha mãe é tudo, né? Minha mãe é um espelho, é uma, sabe, assim, sempre me espelhei nela, tenho ela como a minha ídola. Porque se eu sou quem eu sou, se eu conseguir realizar os meus sonhos, foi graças à minha família. Que eu falo, a família é a base, o alicerce, o esteio, a família é tudo, né? A gente teve vários dificuldades, mas com o carinho e o amor da minha mãe e do meu pai, eu consegui realizar também os meus sonhos, a não desistir. Porque eu lembro assim que a minha mãe falava, eu não tenho dinheiro para te dar um tênis, né? Não tenho dinheiro para comprar bolacha, Danone, mas o que eu posso dizer é que você não desista. Se esse é o seu sonho, seu objetivo, continue lutando. E eu lembro assim que a gente não tinha televisão. E aí a gente assistia a São Silvestre na casa da vizinha. E eu lembro que uma vez eu assisti e vi a Rosa Mota ganhar, a portuguesa. Sim. E nessa época... Ela te inspirou. Nessa época a São Silvestre passava meia-noite. E aí eu lembro que, né, jogava aqueles papelzinhos picados assim, sabe? E aí eu corri para casa, falei, mãe, uma mulher pequenininha, mãe. Uma mulher ganhou, uma portuguesa. Ela ganhou a corrida da São Silvestre. Será que um dia eu também posso ir lá correr? E quem sabe eu fico entre as 5, né? Aí eu posso ajudar a senhora a comprar uma cadeira de roda pro meu irmão. Porque desses 9 irmãos, eu tenho um que ele é deficiente. Nossa. Ele chama Fabiano, ele não anda nem fala. Ele nasceu com paralisia infantil. E aí o sofrimento da minha mãe era muito maior. Aí eu falei, quem sabe se um dia eu for nessa corrida, né? E der tudo certo, eu posso ajudar a senhora a ter menos sofrimento. Melhorar a vida. Né? Aí minha mãe falou, filha, se é o seu sonho, é o seu objetivo, e é isso que você quer, lute, corre atrás. Não sou eu que vou falar, vai, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como te ajudar, mas se é o que você quer, você vai conseguir. Aí eu joguei essas palavras da minha mãe pra dentro, falei, um dia eu vou nessa São Silvestre. Olha Um só. dia eu vou conhecer a Rosa Mota. Aí eu tive a Rosa Mota como a minha ídola, a minha inspiração. Te inspirou. Uma mulher inspirando outra mulher. Olha que lindo, mas hein? sem saber, né? Aí eu falei, um dia eu quero ser igual essa mulher. Aí eu lembro que aí eu continuei indo pra roça. E se eu já corria aí, que eu corria muito mais. Você treinava na roça? Na roça. Na hora do almoço, saía correndo nos carreador.
Achava que quanto mais eu corresse, melhor eu ia ficar. Para um Suor no dia, rosto, terra, porque lá em Sertãozinho a terra é bem vermelha, né? A isso nossa região tem essa terra vermelha. Então, quando você tem. foi pro asfalto com um tênis um pouco mais confortável, ninguém segurou essa mulher. Menina, mas demorou, viu? Porque foram Demorou? 15 anos correndo descalça. Eu corri descalça durante Nossa. 15 anos, porque eu pedia patrocínio, eu pedia um tênis, eu batia nas lojas, nas empresas para pedir um tênis. Aí eles falavam que não. Tipo assim, isso não é coisa para mulher, vai trabalhar. É. Você ainda Falava enfrentou, infelizmente, a cultura machista. machista, o preconceito, a Preconceito. discriminação por ser mulher, por ser negra também. Exatamente. E eles falavam, vai trabalhar. Eu falei, mas eu já trabalhei o dia inteiro. Não, isso não é coisa para mulher. Tipo assim, arruma um marido, casa, vai ter filho, que isso assim é coisa para mulher. Lugar de mulher é no tanque, é no fogão, é na pia. Você foi vencendo. Aí eu joguei Isso pra não dentro. entrou dentro de você. Não. Esses pensamentos sabotadores, gente, ficaram do lado de fora. Olha Ficaram. que Tipo história. assim, entrava o que era bom eu guardava no coração, o que não era, entrava no ouvido e saía no outro. E eu continuei minha luta. Eu falei, não, Deus acredita em mim, minha família acredita em mim, eu acredito. Então eu tenho fé e certeza que um dia alguém vai acreditar. E alguém vai me dar um patrocínio. E aí foram 15 anos trabalhando, não só na roça, né? Porque eu trabalhei na roça, eu fui boia fria, eu fui doméstica, trabalhei de babá, serviços gerais, apanhei latinha, papelão, vendi picolé. Tudo que é honesto nessa vida eu fiz para ajudar minha família e realizar o meu sonho, graças a Deus. Mas sempre treinando. Quantas horas por dia você treinava? Ó, quando eu trabalhava na roça, era na hora do almoço, era coisa de 15, 20 minutos. Só que depois, quando eu já trabalhava os outros serviços, aí eu saía para treinar à noite, a hora que dava. Ou era de manhãzinha antes de ir pro emprego, ou era à noite, a hora que voltava. Então, tipo, uma hora de treino. Né? Porque eu não tinha tempo para treinar. Os atletas hoje treinam 2 períodos. Sim. Como eu não tinha tempo, era tipo meia horinha, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, o tempo que dava. Só que era uma época que eu não tinha um treinador. E eu Era não você mesmo. Eu e Deus, e eu não tinha relógio. Então, o que eu fazia? Eu marcava meus treinos de um poste no outro, de uma árvore na outra, eu corria forte. Eu achava assim, quanto mais eu corresse, melhor eu iria ficar. Então, eu marcava dessa maneira. Então, eu saía, perguntava na rua, que hora que é? A pessoa falava, tipo, é agora? 5 horas da tarde. Aí eu ia correr. Aí quando eu voltava, eu perguntava de novo, que hora que é? Já era 6 horas, 6h15. Então, eu corria coisa de uma hora e pouco, sem saber. Quilometragem, não tinha noção quantos quilômetros tinha Hoje corrido. em dia é tudo moderno, tem os... Sim, hoje tem tudo, né? Tudo. Mas naquela época era assim, eu ia, só só ia. E quando você ganhou o primeiro tênis? Foi emocionante? Menina, o primeiro tênis foi do meu treinador, o Cláudio Ribeiro, que depois de 10 anos correndo eu e Deus, eu conheci meu primeiro treinador, que é o Cláudio Ribeiro. E foi até numa prova que eu participei na USP aqui de Ribeirão, que valia seletiva para São Silvestre. Olha! Olha só. E aí eu conheci o Cláudio, eu ganhei essa prova, e aí nessa corrida eles davam a passagem para a primeira mulher e para o primeiro homem. E aí eu venci essa corrida. Aí eles me deram a passagem. Só que eu não fui porque era só a passagem. Eu precisava do dinheiro para viagem, hotel, alimentação, tudo. Aí eu acabei não indo. Mas foi bom que eu conheci meu treinador. O Claudinho me viu correndo, aí ele veio conversar comigo e ele falou, nossa, menina, você corre muito. Né, você tem patrocínio? Eu falei, não, né, expliquei tudo. Aí ele falou, não, então eu vou te treinar. Aí ele veio na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, conversou com o pessoal da época, aí eles me deram uma bolsa atleta, que era um projeto Adote um Atleta. Uhum. Aí, a partir desse projeto, eu parei de trabalhar na roça e vim para Ribeirão. Morei na casa do meu treinador, aí eu trabalhei de doméstica para ele, meio período eu dedicava aos treinamentos. Aí, Pegou firme. Peguei firme. Treinou muito naquela pista da Cava do Bosque ali? Muito, porque Nossa. ele morava embaixo, na Francisco Junqueira, num pertinho. apartamento. E era só eu subir e fazer os treinos na cava. Aí a gente treinava no canavial da USP, né, aqui em Ribeirão, e os treinos de pista fazia na Cava do Bosque. E aí foi onde ele me deu o tênis dele, me emprestou o tênis dele. Era dele o tênis, era não dele. era seu então ainda? Não era meu. Puxa vida. Porque ele também foi um grande atleta, um grande corredor. E aí ele tinha o tênis, ele falou, me deu o tênis. Só que minha vida inteira eu corri descalça. O que aconteceu?
Primeiro treino que eu coloquei Machucou o seu tênis. pé. Não, eu caí. Nossa. Eu caí porque eu não tinha costume de correr de tênis. Aí eu caí. Só que aí eu continuei. Aí eu falei, eu tenho que acostumar. Ele falou, você tem que acostumar a correr de tênis para poder facilitar. E aí eu se lembro que demorou uns 2, 3 anos, mas hoje eu acostumei a correr de tênis. Mas o primeiro tênis da minha vida foi o tênis do meu treinador, Cláudio Ribeiro. Que Graças a maravilhoso, Deus. hein? Que história linda a sua. Dá para inspirar essa mulherada que tá aí em casa, que ainda tem sonhos, mas que não tem esse impulso e essa coragem. A gente tem que ter coragem. Verdade, Né? gente. Olha, a fé, primeiramente, Fé, ter fé, primeiramente. o sonho, acreditar nos sonhos, porque eu falo, a fé move montanhas, né? E ter sonhos, porque a partir da que você tem sonhos, você tem objetivo, por mais difícil que as coisas sejam, você não desiste. Você continua lutando, batalhando, e eu costumo dizer também, a família. A família é tudo, é a base, é o alicerce, é o esteio. E o que a gente não faz pela família, né? E Sim. a minha família sempre me moveu, sempre me incentivou, motivou. E isso me fez a nunca desistir. Por mais difícil que era a situação, aí que eu tinha mais força para lutar e correr atrás. Porque eu queria, assim, amenizar o sofrimento da minha mãe. Dar uma cadeira de roda para o meu irmão especial. Porque minha mãe trabalhava, a gente trabalhava na roça das 5 da manhã às 5 da tarde. A hora Nossa. que chegava em casa, ainda tinha que fazer o serviço de casa. E faça chuva, faça sol na roça, não tem por onde você esconder ali. E nós, mulher, tem aqueles dias ainda, nós de ser mulher. A hora que a gente precisava usar um banheiro, sabe? É muito terrível. E aí eu falei, não, eu quero mudar a vida da minha mãe, da minha família, eu quero que meus irmãos que estão vindo não passem por tudo que eu estou passando, meus outros irmãos mais velhos estão passando. Então, esse era meu objetivo. Então, por isso que meu pé queimava, ardia, doía, mas eu não desistia. Eu engolia a dor, o choro, jogava para dentro e a minha família em primeiro lugar. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu acho que esse foi o seu lema, né? E nessa época, o seu irmãozinho, ele já havia nascido que você queria dar uma cadeira de roda ou ainda não? Já. E vocês levavam ele para a roça também? Não, esse não. Aí eu ficava em casa para cuidar e minha mãe que trabalhava. Ah, entendi. Hoje ele está com 43 anos, Olha, Fabiano, corintiano roxo. Ah, que legal. E a sua família hoje, claro que você deu toda uma condição melhor para eles, e isso deve te dar uma satisfação muito grande, não é? Muito, porque, como eu falei, foram 15 anos correndo descalça, sem patrocínio, sem apoio. O único apoio era da minha família. Mas, assim, correndo provas na região, quando conheci o Cláudio Ribeiro. E aí veio o Bolsa Atleta. Aí isso me ajudou, que eu ganhava um salário mínimo. E aí dava para mim ajudar a minha família. Eu comecei a ajudar a família. E com as corridas, treinando, já com o treinador certinho, eu comecei a ganhar algum dinheirinho nas corridas na região. Que beleza, né? Hein? E aí eu lembro que eu corri em Poços de Calda, né? A corrida lá Volta ao Cristo. E eu ganhei meu primeiro dinheiro. Nossa, Aí, que felicidade, hein, Maria? menina, eu desci do pódio e fui segunda colocada. Eu lembro que foi 300 para a primeira e 200 para a segunda. Eu desci correndo e fui na barraquinha, porque tem um pessoal que fica na barraquinha vendendo material esportivo. Aí eu corri lá na barraquinha e comprei meu primeiro tênis. Ah, então foi com o suor do teu rosto mesmo, o seu primeiro tênis. Meu primeiro tênis foi. Aí eu comprei e ainda o moço me ajudou, que era R$200, mas eu precisava ajudar minha família. Falei para ele, eu preciso do tênis, mas eu tenho que levar um pouquinho para casa. Aí ele falou, então eu te faço por R$100 e depois, quando nas próximas corridas, você vai me pagando. E aí foi o que eu fiz. Aí os outros 100 eu vim para comprar comida e ajudar a família. E a corrida dos seus sonhos? Como é que foi você subir no pódio da São Silvestre? O pódio da São Silvestre veio depois da Maratona Internacional de Curitiba. Que aí, graças a Deus, eu trabalhando e treinando, eu consegui ir para a Maratona Internacional de Curitiba, 19 de novembro de 2000. Eu lembro que eu trabalhava na empresa Ouro Fino, aqui de Ribeirão. Sim. E, na época, eles contratou os atletas para disputar jogos operário e trabalhar meio período. Aí, depois, eles dispensou o pessoal e falou, quem quiser vai ficar período integral, se não, a gente dispensa. E o meu sonho era correr, era ir para São Silvestre. Falei, não, então eu prefiro ser dispensada, né? Vocês fazem o acerto, com o meu sonho eu vou continuar correndo atrás. Aí, eles me dispensaram, fizeram o acerto e 2 meses depois teve a Maratona de Curitiba.
Eu, com esse dinheiro, fui para a Maratona de Curitiba. Chegando lá, eu achei que eu saía na Elite, podia sair na Elite, né? Só que aí eu não tinha tempo, não tinha marca, porque para sair na Elite tem um tempo específico, e eu não tinha. Era 3 horas. E eu tinha corrido 3 meses atrás uma maratona em Dourados, eu fiz 3 horas e 3. Aí o organizador falou, não, você não pode ser na Elite, você vai ser lá atrás com todo mundo, porque tem que ter tempo, marca. Você já correu a Pampulha? Eu falei, não. Maratona de São Paulo, não. São Silvestre? Eu falei, é o meu sonho. Ele falou, não, então, como você não tem tempo, você vai sair lá atrás. Eu falei, tudo bem. Fui embora para o alojamento, aí no dia seguinte fui bem cedinho. Falou, que dá largada, eu vou sair forte para encostar nas meninas da Elite, para ir junto com elas, para tentar ficar entre as 5. Só que quando larga, mistura todo mundo. É. Aí, menina, quando largou, eu corria e não encontrava essas meninas. Corria, não encontrava as mulheres. Falei, meu Deus, elas correm demais. E no quilômetro 30, uma das meninas gritou, Maria, Maria. Aí eu olhei para trás assim, você tá muito forte, você vai quebrar. Eu falei, não, mas eu tô correndo para alcançar as meninas. E o que você tá fazendo aí se você largou na Elite? Ela falou, não, todo mundo tá atrás, você tá na frente. Nossa! Aí eu falei assim, como? Como? Se vocês largar na minha frente, eu sair lá atrás. Ela falou, não, você tá na frente. Mas eu fiquei assim, sabe, desconfiada. Eu falei, acho que ela quer que eu diminua o ritmo pra ela me passar. Porque se ela saiu, sabe, eu fiquei confusa. E correndo ali, o ritmo forte. Eu falei, não. Aí ela falou, vamos junto, porque falta ainda 12 quilômetros. Eu falei, não. Eu vou continuar indo, porque eu quero ir buscar as meninas da frente. Aí fui, aumentei o ritmo e fui embora. Eu ganhei essa corrida, cheguei, cruzei a linha, venci ela, bati o recorde dessa prova. Nossa, que maravilha! E fui campeã. Então, a Maratona Internacional de Curitiba entrou assim na minha vida nesse momento que depois dela eu pude largar na Elite de todas as outras corridas e veio o meu tão sonhado patrocínio que eu buscava há 15 anos. Então foi um divisor de águas na sua história, a de Curitiba. A de Curitiba eu considero a maior prova da minha vida. Aí o pessoal fala, não é a São Silvestre? Não, todas têm uma história para contar, todas têm um grau de dificuldade. Mas por que a Maratona Internacional de Curitiba? Porque ali quebrou todos os paradigmas. E eu realizei o meu sonho, que era o patrocínio que eu buscava há 15 anos. Aí eu lembro que no dia seguinte, eu lembro que assim, quando eu cruzei a linha de chegada, os repórteres estavam lá, aí eles, parabéns, você ganhou. Só que eu não acreditei. Eu falei, mas eu ganhei mesmo? Vocês têm certeza? Porque, sabe, eu não acreditava também que eu tinha ganho, porque naquele ano foi um ano que tinha todas as mulheres boas, nível forte, que corria bem. E aí foi onde que, depois da Maratona de Curitiba, as portas se abriram em termos de patrocínio, reconhecimento, sair na Elite das outras provas. O tão sonhado patrocinador veio, a Usina Santa Elisa, me patrocinou. Olha, que maravilha. Graças a Deus. É de Sertãozinho, De Sertãozinho, né? A família Biagi. Aí veio a marca Mizuno, tênis. Oh, que coisa boa. Me patrocinou. E aí eu vi que eu estava mais perto de realizar o meu sonho de ir para São Silvestre. Porque foi 19 de novembro de 2000. Aí, nesse ano, já estava final do ano, eu lembro que eu ainda participei, né, da corrida da São Silvestre. Eu fui 11ª colocada. Eu fui, mas assim, a primeira vez em São Paulo. Nunca tinha ido para São Paulo. Eu fiquei muito deslumbrada com aqueles prédios enormes, com Você tudo. desfocou um pouquinho, então, né? Em vez de correr, eu ficava olhando, queria tirar foto com a Elite, com os estrangeiros, com as brasileiras, aquele hotel imenso, tudo para mim era novo ali, né? E graças a Deus ainda fui 11ª colocada e voltei para casa. Com o patrocínio da usina eu viajei o mundo. Que maravilha, hein? Quais foram os lugares que você conheceu e que você mais gostou? Olha, o primeiro país que eu fui foi Paris. Me mandaram para correr a Maratona Internacional de Paris. Nossa, eu que e chique. Deus. Nunca tinha ido. Nunca tinha andado de avião. Nossa. Menina, entrei no avião, fiquei presa dentro do banheiro. Porque tudo dava medo, tudo. Mas, assim, graças a Deus, eu fui, corri, fiz a maratona. E graças ao esporte, eu conheço hoje mais de 10 países. Ai, que maravilha. Graças à corrida. E eu lembro, assim, que eu trabalhando lá na roça, passava aqueles avião enormes, assim, eu lá cortando cana. Eu lembro que eu parava, assim, escorava no podão ou no cabo da enxada e falava, me leva, avião. Você ia jogando pro universo. Eu não tinha ideia para onde eles estavam indo. E graças ao esporte, graças à corrida, hoje eu conheço mais de 10 países. E
todos eles são lindos, maravilhosos. Cada um tem uma história para contar. Mas É uma energia tão boa, né? Quando você sai do país. Muito. Mas o Japão. Eu gostei do Japão. Você gostou do Japão? Fui correr a Maratona de Tóquio no Japão e é um país diferenciado em tudo, né? A gente fala da China, Japão, né? A tecnologia, tudo isso. Mas eu me identifiquei assim, achei o Japão... Assim, diferente. A Suíça também, mas a Suíça muito frio. Gostou de lá foi chocolate. Comi muito chocolate. Ai, Fiquei 3 delícia. meses treinando na Suíça para tentar o índice para as Olimpíadas. Então eu falo assim, cada país que eu estive tem uma história para contar. Mas a Itália, porque eu corri uma meia maratona em Milão. É a meia maratona Extra Milano na Itália e eu venci ela. Nossa, né? Que legal. Então, ali eu me identifiquei ali com a Itália, com o percurso, com o clima, comida. Ali eu me senti em casa. Olha, que história linda a sua, hein? Agora me conta quando você ganhou a São Silvestre. Ai, a São Silvestre 2001. Porque eu vim ouvindo a sua história, né? E aí, quando ele narra... E ela tá chegando, Nossa, me deu uma emoção no carro, que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer esse podcast sem chorar? Eu não sei. Porque foi lindo aquele momento. A São Silvestre, eu costumo dizer para todo mundo, 2001 foi um ano assim, que eu corri várias provas, né? Porque veio o patrocínio, né? E com o patrocínio eu corri provas Brasil, fora do Brasil. E eu lembro que eu corri primeiro a Pampulha, né, em Belo Horizonte, venci. E aí o pessoal já me colocaram como a favorita para São Silvestre, né, que eu fui a melhor brasileira, venci a prova. Aí eles falaram assim, você tem toda a chance de representar o Brasil, colocar o Brasil ali em um dos 5 lugares do pódio. E fui para São Silvestre, deu a largada, todo mundo ali, aquela... emoção, aquela adrenalina. E eu lembro que faltando coisa de 5 minutos para a largada, eu fui ali no alambrado e conversei com o meu treinador. Falei, Claudinho, e agora, o que eu faço? Ele falou assim, nossa, Maria, é verdade, aqui é 15 quilômetros. Por que o que eu faço? Numa prova de 5 quilômetros, ele mandava eu sair faltando 2, para não levar as meninas para a chegada. Que ele sempre falou que eu sou um atleta resistente, não veloz. Numa prova de 10, ele mandava eu sair no 8. E ali era 15. Aí ele falou assim, ó, tá vendo aquela keniana ali, ó? É a Margareth Okai. Tá vendo aquela ali de vermelho? É a Margareth Okai. Você vai correr olhando no cangote dela. Onde ela tirar o pezinho dela, você põe o seu. E foi isso que eu fui. Fui para largada, deu a largada e foi o que eu fiz. Fui embora a prova inteira. Onde ela ia, eu ia. Onde ela ia, eu ia. Onde ela ia, eu ia atrás. E ali, assim, sabe? Quando chegou no quilômetro 8 pro 9, só tinha 3 atletas. A keniana, eu e a Márcia Narlock. E aí fomos, aí descemos, aí ia começar a subir a Brigadeiro. Eu e a Margareth Okai. Só que quando chegou no quilômetro 13, debaixo do pontilhão ali, faltando 2, ela abriu. Ela foi embora e abriu ali. Naquele momento, passou um filme na minha cabeça, sabe? Veio um filme, assim, da minha família. Aí veio o filme da minha mãe, do meu irmão especial, do meu filho, Michael Jordan, né? Que eu sempre criei ele sozinha. Fui mãe e pai, fui mãe solo. Meu ex-namorado não queria que ele nascesse, sabe? E meus outros irmãos, os treinamentos Faça Chuva, Faça Sol. Veio um filme, tudo da minha história de vida. Aí eu lembro que aquilo foi me dando forças, porque eu fiquei para trás. Aí tudo isso foi me dando forças. Eu lembro que os anjos me levaram naquele momento. Aí quando eu... Você arrancou. Me arranquei e passei e fui embora. E ali naquele momento eu fui embora, eu lembro que eu só vi os vultos, assim, de bandeira chacoalhando e o pessoal Brasil, 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 Brasil... E virei a Paulista e quando eu me vi, eu cruzei a linha assim e eu lembro que todo mundo gritando, aí eu fui ali no alambrado, abracei meu treinador, o pessoal me tocava, você ganhou. Eu falei, eu ganhei a corrida. Eles, não, você ganhou São Silvestre, sabe? Nossa, que emoção. E uma emoção, assim, muito grande, só, assim, gratidão a Deus por tudo, de um sonho realizado, de saber que eu não desisti e eu consegui realizar o meu sonho, enquanto tanta gente falava que não, que era impossível, você não vai conseguir, isso não é coisa para mulher, sabe? Sim, você venceu muito. Eu venci, eu consegui. Foi uma luta muito grande, Uma luta né? muito grande e eu não desisti. Eu tive tudo, mas graças a Deus eu não entreguei.
Então, a hora que eu cruzei aquela linha ali, falei, obrigado, Deus, obrigado por tudo, gratidão, gratidão, gratidão por tudo, 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 tudo. Aí o pessoal me abraçava, e todo mundo gritando, Brasil, Brasil, Brasil. Eu, obrigado, Deus, obrigado. Abracei as meninas também, que foi chegando todo mundo ali. E assim, um sonho realizado, porque Agora para inspirar muita gente, porque virou filme. Agora a história da Maria Zeferina, que venceu tudo isso, que gera essa inspiração, né, que nos move, porque eu costumo dizer para os meus filhos que só não chega quem desiste. sim, Você não desistiu, você não, venceu. sim. Então, que essa história chegue mesmo em todos os cinemas do Brasil. É isso que eu desejo para você, porque é uma história que merece ser contada. Ai, Para que obrigada. tantos que estejam na sua condição do passado, olhe para você e diga: se ela foi, Sim, eu também posso. posso. Todos nós Porque podemos. é isso. Todos Porque é podemos. essa a inspiração de Sim. uma história contada como a sua. Então, quando eu vi que você foi para o cinema, meu coração Ai. saltou de alegria. Eu falei, eu Nossa. preciso trazer essa mulher num podcast, porque ela tem muito para inspirar. E qual foi a emoção de se ver? Não é nem telinha, né? São telões Menina do dos céu. cinemas. Meu Deus. Quando o Lucas Bretas e o Samuel Prisco me ligaram, né, em 2022, para falar que eles queriam fazer um filme da minha história de vida, eu não acreditei. Eu desliguei o celular. Como assim, sabe? É pegadinha? Eu pensei, sabe? Porque foi filme? Como assim? E aí eles ligaram outras vezes, aí eu atendi, aí conversamos e realmente era verdade. Sentamos, conversamos. E aí, 2022, final de 2022, começamos as gravações, né, do filme, porque assim, esse filme eu costumo dizer para as pessoas, todo mundo conhece a Maria Zeferina, campeã da São Silvestre, Sim. né? A Maria Zeferina, a cortadora de cana, a menina que trabalhou nos canaviais, mas esse filme, ele mostra a história da minha vida. Uhum. Esse filme, ele Na mostra... essência, né? Ele conta a história da minha vida desde o meu nascimento em Minas Gerais, em Nova Módica, até os dias de hoje. É tanto que é 2 horas de filme, virou um longa-metragem, né? Que coisa linda. Porque ele conta tudo. Foram 4 anos de gravações, né? Então é o que eu falo para as pessoas. Quem assistir esse filme, eles vão realmente saber como eu venci a São Silvestre. Porque foram 15 anos de luta, de busca, de superação. Eu costumo dizer, minha mãe sempre fala, que se a vida te der um limão, faça uma limonada. Sim. Meu finado pai sempre dizia, não dê o peixe para criança, ensina a criança a pescar. São frases que eles passaram pra gente, né? Nunca desista, acredita, sonha, acredita em Papai Noel, põe as cartinhas na janela, que no dia o presentinho vai estar lá. Então, eu cresci com todos esses ensinamentos. E eu poder, assim, eu quero dizer assim, pedir licença para entrar na casa de cada pessoa para poder plantar uma sementinha. A sementinha da fé, a sementinha do amor, a sementinha da paz, a sementinha da união, a sementinha da esperança. E do legado. E do legado. Essa semente que eu quero plantar na casa de cada um, no coração de cada pessoa, da minha história de vida. Para que elas não desistam, para que elas acreditam, corram atrás, porque tudo é possível. Porque se eu venci, todo mundo pode também. É só acreditar, ter fé e não desistir. E correr atrás, que as coisas acontecem. Então, esse filme é essa mensagem que eu quero passar para o mundo. Para o mundo, é essa mensagem. E vai chegar lá, já já nas telas do cinema, e nós vamos assistir de camarote. Agora, vamos deixar um recado especial, que nós estamos vivendo aí o mês da mulher, né? Sim. E a mulher, ela luta, como você lutou. Ela luta contra o machismo, ela luta por conseguir o seu lugar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos. Então, para essa mulher que está nos assistindo hoje, dá aquele recado bem especial, de coração para coração. Pode até olhar para aquela câmera ali agora, que você vai olhar bem nos olhos dessa mulherada. E não tem como não chorar com essa história, gente. Porque eu vim ouvindo um pouquinho no carro e a emoção já tomou conta de mim. Mas você é um ícone. E nós precisamos de você.
para quando a gente pensar em desistir, falar, não, peraí, deixa eu ver a história da Maria Zeferina de novo. Foi até pro Japão. Então, quer dizer, dos canaviais de Sertãozinho para o mundo, literalmente, e agora eternizando toda a sua história numa longa-metragem. Que coisa linda. A mensagem que eu deixo para o mundo, mas para todas nós, mulheres, guerreiras, brasileiras, vencedoras, que não desistam, que corram atrás dos seus sonhos, porque eu costumo dizer, nós somos mulheres, nós somos esposa, nós somos mães, nós somos donas de casa, trabalhamos fora, e hoje eu fico feliz de poder, assim, ver que eu estou com 54 anos e poder ver e escutar que lugar de mulher é onde a gente quiser. Eu fico muito feliz e de poder ver que essa nova geração não vão passar por tudo que eu e tantas outras mulheres passaram. A mensagem que eu deixo é essa, que vocês continuem lutando, acreditando, corram atrás. Se alguém falar que isso não é para vocês, não jogue, sabe, jogue para dentro do coração e continue lutando, batalhando, buscando, porque nós somos mulheres empoderadas. E lugar de mulher é onde a gente quiser. E eu sou prova viva de que tudo é possível. Quando você quer, você acredita nos seus sonhos, na fé e corre atrás. Porque eu venci, eu realizei. Muita gente fala que 15 anos foi muito tempo, mas para mim não foi. Porque eu acho assim, nesses 15 anos, eu tive muito aprendizado, aprendi muitas coisas e tudo acontece no momento de Deus, na hora de Deus, no momento certo. Então, para mim, não foi muito tempo. Foi um aprendizado que eu tive esses 15 anos e no momento certo as coisas aconteceram e eu realizei meu sonho. Então, vocês também vão conseguir realizar o sonho de vocês. Tenha fé, foco e acredite no sonho. E uma frase que eu vou deixar. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Insista, persista, mas nunca desistam. Assim vocês vão conseguir. Muito obrigada, que coisa linda! Eu quero agradecer mais uma vez. Não teria uma mulher melhor para participar do nosso podcast. Me desculpe todas as outras, mas realmente a sua história é uma linda história que merece ser contada. Minha gratidão de mulher para mulher. Me inspiro em você e vamos continuar juntas, levando o nosso legado para gerar essa transformação e essa esperança no coração de todas as mulheres que não vão desistir dos seus sonhos a partir das nossas histórias. Gratidão, um beijo no seu coração. Obrigada. E o filme chama Zeferina Maria Brasileira. Por quê? Porque é para todas as Marias do mundo. Todas, todas, todas. Estaremos assistindo e compartilhando para que realmente alcance o mundo a sua história. Gratidão e parabéns por ser essa mulher incrível. Muito obrigada. Parabéns a todas as mulheres e essa foi a nossa homenagem a vocês no mês onde as mulheres são lembradas, honradas e nós merecemos. Um beijo no coração de todas e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.